Se você me acompanha há mais tempo aqui no canal, você sabe que a carteira Rumo ao Milhão ela tem 120% de performance na frente do Bitcoin em relação desde o seu topo histórico, porque nós investimos bastante nos metais, que estavam em uma grande tendência de alta, uma bull run, onde a gente surfou isso com maestria. Só que recentemente eu comentei com você que eu distribuí as minhas posições nesse ativo. Só que não é porque eu distribuí que eu não vou mais operar esse ativo. Na verdade, eu vou te explicar na análise de hoje qual que é a minha visão para esses ativos e como que eu vou me comportar neles. E também como que eu vou me comportar, obviamente, no Bitcoin. Vou te explicar qual que é a região que nós estamos e como nós devemos tomar decisões dentro dessa região. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, passando exatamente por prata, tá? Que é um excelente ativo aí também que entregou uma performance absurda nos últimos meses. A gente vê que prata iniciou um movimento de distribuição. Entenda, isso daqui não é uma leve correção, mas sim uma grande distribuição. Players extremamente relevantes desmontando posições. Obviamente que não é porque esses players desmontaram posições que o mercado ele vai crashar, a gente sabe que o mercado ele anda em ondas e não em linha reta, esses players ainda têm muito mais posições para distribuir, mas quando a gente olha para o passado, a gente não vê retrações dessa maneira, uma retração extremamente significativa. E quando a gente olha para esse presente momento, nós estamos abaixo da média de 200 períodos. Essa distribuição foi tão forte que fez com que a gente entrasse direto abaixo da média de 200 períodos, que era exatamente o nosso ponto de suporte num gráfico de 4 horas. Depois disso, depois que a gente veio abaixo dessa média, a gente começou a enxergar ela como resistência. 2 vezes a gente abateu dentro dessa região. Isso nos mostra que o ativo ele está sofrendo o início de uma tendência de baixa. O que a gente deve aguardar por esse ativo é que ele volte acima de uma média de 200 períodos para a gente surfar novamente uma tendência de alta nesse ativo. Só que o fato da gente ter um início de uma distribuição aqui faz com que todas as posições de hold que eu tinha, eu simplesmente desfaço daquelas posições. E eu começo a aplicar estratégias de trade nesse ativo. Talvez você já tenha visto eu aplicando essa técnica recentemente num ativo chamado Bitcoin, onde a gente veio, chegou na região de 100 mil dólares, a partir dali é distribuição, nós não vamos mais holdar o ativo. Significa que nós não vamos operar ele, que nós não vamos comprar e vender ele? Não, não significa nada disso. Significa que a gente tirou o chapéu de holder e colocou o chapéu de trader. E esse chapéu de trader faz com que a gente entre nas posições no curto prazo, com risco gerenciável, com um patrimônio diferente da exposição que a gente faz ali em uma carteira de hold, sendo totalmente estratégico. Porque se a gente iniciou uma distribuição, a gente pode sim ir para um novo all-time high, só que esse all-time high ele não vai ser muito longe dessa máxima que nós já marcamos. E a gente sabe que o risco de ficar preso dentro de um ativo em topo, ele é muito alto, principalmente nos metais. A gente está falando que essa movimentação, se engatarmos um bear market dentro de prata, é esperar 5, 10 anos para a gente ver o patrimônio voltando no 0 a 0. E a gente não pode passar por isso, porque afinal de contas, melhor investir na renda fixa do que tomar esse tipo de prejuízo. Bom, entendendo isso, eu vou buscar por trading dentro de prata em 2 cenários. Um cenário é se a gente voltar acima da média de 200 períodos, começar a formar pivô de baixa, pivô de alta acima dessa média. Outro cenário é se a gente tiver uma queda com um flush, um movimento de capitulação periódico ali, se distanciando bastante da média de 200 períodos, abrindo espaço para que eu também possa operar até a média de 200 períodos. Mas enquanto isso não acontecer, eu prefiro ficar fora do ativo. Bom, ouro, outro ativo aí que a gente fez uma excelente distribuição dentro da carteira Rumo ao Milhão. Esse ativo ele ainda não entrou em tendência de baixa, igual prata entrou em tendência de baixa, as quedas foram bem mais acentuadas em prata, mas a gente vê que também houve sinais de distribuição. Por conta disso, eu também quero distribuir. E o que a gente vai buscar? Vai ser regiões de compra dentro desse ativo, para que a gente possa aproveitar talvez movimentações de trade. O que a gente precisa são de cenários mais favoráveis, a gente pode buscar por divergência dentro do RSI, ainda não aconteceu. A gente pode buscar RSI em sobrevenda. Apesar da gente ter vindo aqui na média de 200 períodos ter deixado um alto volume próximos de região de sobrevenda, que seria sim um ponto de entrada,
eu não tenho interesse em entrar, porque, novamente, eu acabei de distribuir esse ativo. Eu prefiro aguardar mais movimentações ali de confirmação para abrir um trade. E o porquê que eu não estou abrindo um trade exatamente em ouro nesse momento? Porque eu estou abrindo um trade em Bitcoin, que nesse momento, para mim, vale mais o risco-retorno dessa operação de curto prazo no Bitcoin do que em ouro, porque afinal de contas eu acabei de distribuir ouro. Mas eu quero que você entenda que o fato da gente rotacionar esse capital que nós tínhamos em cripto para um ativo que estava em tendência de alta, foi o que corroborou para que a carteira Rumo ao Milhão chegasse no patamar que nós estamos hoje. A alta que nós temos ali desde o topo histórico do Bitcoin, ela se deu por dois motivos. Saber surfar, tendências de alta em alguns ativos, o ativo que a gente encontrou foi ouro, podemos encontrar outro ativo a partir de agora, e saber também fazer trading, trade no Bitcoin ou trade em prata. Porque se você ficar holdando seu patrimônio durante bear markets, sua carteira ela não vai subir dessa maneira. E olha só, talvez a sua carteira ela não esteja subindo nos últimos meses, talvez você esteja no prejuízo. Se você está no prejuízo, tá tudo bem, mas saiba que você está deixando dinheiro na mesa. Porque se você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, pode ter certeza que esses resultados seriam exatamente os seus resultados também, porque você pode copiar e colar todas as minhas decisões. Quer fazer isso? Clica no primeiro link da descrição. Mas saiba que você precisa ter estratégias para viver o bear market. Não se faz dinheiro só no bull market. No bull market é fácil, até mesmo amadores conseguem fazer dinheiro no bull market. O bear market é exatamente o período onde a gente vê quem realmente é profissional ou não, quem sabe se comportar no mercado ou não. E você tem que aprender a sobreviver no bear market. Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente não sabe como as coisas irão se comportar, e se você continuar fazendo dinheiro no bear market em vez de perder dinheiro, você está aumentando cada vez mais o seu poder de compra para a fase de capitulação cíclica. Bom, e o porquê que nesse momento eu prefiro olhar para Bitcoin e não para ouro? Primeiro ponto é que para mim nós estamos dentro de uma região de acumulação no curto prazo. Não acredito que a gente vai fazer uma máxima histórica novamente, mas acredito que essa região aqui é uma região de interesse comprador. Não acredito isso porque eu acho, mas sim por conta dos dados. Esse volume que nós tivemos aqui junto com o flush que nós tivemos nesse presente momento foi um movimento de capitulação periódica, capitulação no curto prazo, aonde abre margem para a gente abrir posições de trade. Não é a capitulação cíclica ainda de longo prazo, onde a gente vai abrir operações de hold, mas sim operações de curto prazo. Além disso, se a gente olhar para essa região, o que aconteceu aqui, a gente teve grandes realizações de prejuízo acontecendo, 6 bilhões de dólares. Isso daqui foi a máxima que nós já tivemos em toda a história do Bitcoin em relação a realizações de prejuízo. Acredito que a capitulação cíclica ela vai bater algo por volta dos 10 bilhões de dólares ali, mas a gente não pode negligenciar que essa alta realização de prejuízo, ela marca uma região de oportunidade de trading. Porque se a gente olhar para o passado, movimentos como esses de realizações de prejuízo são movimentos depois de um grande crash ou um movimento de desalavancagem, alguma coisa muito ruim que aconteceu com o mercado, mas a gente sabe que temos oportunidade de trading nesse momento. Banimento da China, quando a Luna Foundation quebrou, 3AC quebrou, a FTX quebrou. A FTX trouxe ali o fundo do mercado, como a 3AC também, ela trouxe a nossa capitulação, o início da capitulação cíclica. Sim, são oportunidades que vão ser de longo prazo, mas naquele momento elas também são oportunidades de curto prazo. E nós estamos dentro dessa região. Recentemente, nós capitulamos em novembro de 2025 e a gente viu um rally acontecendo, onde a carteira Rumo ao Milhão executou 3 trades que deram gain aqui durante esse período. Entendendo essas realizações de prejuízo, 6 bilhões de dólares em um único dia, a gente começa a ver as posições de quem está operando no curto prazo. E aqui a gente teve um grande movimento de desalavancagem. Muitos players que estavam operando no curto prazo foram desalavancados nesse momento. E aí, quando a gente trabalha com a lei da oferta e da demanda, a gente sempre está buscando entender qual que é aquele resultado final. Se ele é positivo ou se ele é negativo. Caso a demanda seja negativa, a gente sabe que a tendência do preço é ir para baixo. Caso a demanda seja positiva, a gente sabe que a tendência do preço é ir para cima. Se a gente analisa e entende que as pessoas foram desalavancadas, a gente teve uma capitulação periódica acontecendo, que é uma desistência, uma pressão de venda super forte, a gente começa a entender que boa parte dos players venderam. Quem tinha medo dos 70, 60 mil dólares já acabou executando as suas ordens de venda.
Se essas pessoas já executaram as suas ordens de venda, significa que a gente diminui essa pressão vendedora. A lei da oferta e da demanda depois de uma capitulação periódica, ela começa a se tornar positiva para o curto prazo. Então, isso nos dá margem para a gente abrir posições de trade também. Olha só, eu não estou falando para você que eu estou comprando Bitcoin porque a gente simplesmente teve um candle verde aqui no gráfico, ou porque simplesmente a gente olha para um gráfico semanal, a gente bateu sobrevenda, teve um aumento de volume. Não estou falando nada disso para você. Estou abrindo uma posição de trade porque eu vejo que o risco ele é válido nesse momento. Olha, para o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, nesse momento, a gente tem margem para poder fazer isso, porque nós estamos com 130% na frente do Bitcoin. Nós continuamos multiplicando o nosso patrimônio enquanto nós estamos em bear market. E aqui está o ponto perfeito. Se você acerta o timing de compra ou timing de venda, você tem margem na sua próxima decisão. Você não precisa tomar aquela decisão desesperada porque você está com prejuízo acumulado ou porque você está sob pressão no mercado. Você pode tomar uma decisão estratégica. Então eu posso abrir um trade dentro dessa região, aceito um stop loss curto, obviamente, não vou aceitar stop loss longo, porque eu já te expliquei que quedas de 10% é fácil da gente recuperar. Quedas de 20% são complexas. Acima disso, meu caro, só quem não sabe o que está fazendo no mercado. Porque se você aceitar uma queda de 50%, está falando que vai ver o preço caindo 50%, depois ele subindo 100% e você ficando no 0 a 0. Ou seja, você perdeu uma grande oportunidade ali do 100%, porque você não vai fazer dinheiro, você vai simplesmente voltar para o 0 a 0. Se for para brincar disso daqui, cara, é melhor brincar com a renda fixa. Leve o mercado a sério e entenda que não, você não pode tomar drawdowns acima de 20%, porque é bem difícil de você recuperar isso. Então, tomar um stop loss curto, aceitável, porque isso é termos de estratégia. A gente ganha de balde, devolve de colher, ganha de balde, devolve de colher, e quando a gente olha no longo prazo, nosso patrimônio ele segue subindo. Agora, se você ganha de colher e devolve de balde, pode ter certeza que o gráfico da sua carteira ele é para o sentido oposto, não para cima, mas sim para baixo, beleza? Então, entendendo que a gente tem uma região de baixo risco, onde houve um movimento de desalavancagem, a gente começa a comparar esse movimento que aconteceu nesse presente momento com o passado. Quando que nós tivemos esses eventos de altas realizações de prejuízo, de movimento de desalavancagem de grandes players, o price action começar a mostrar sinais assim de região de fundo? São todas essas barras azuis que nós temos aqui no gráfico. Se você observar, a maioria das vezes a gente teve um rally em seguida. Olha para 2018, um belo rally acontecendo ali 3 vezes. Uma das vezes em 2018, a gente ainda continuou caindo mais ainda. Quando a gente olha para 2019, 2 rallies acontecendo pela frente ali após essas barras azuis. Quando a gente olha para o Corona Crash, barra azul, banimento da China, rally pela frente. O início do bear market passado, rally pela frente. A Luna Foundation quebrando, a gente não teve um belo rally, lateralizou, 3AC, rally, FTX, rally, Silicon Valley Bank, rally, depois não lembro o que aconteceu em setembro de 2023, rally, quando a gente olha após a aprovação de ETF, rally. Recentemente, a gente bateu essas barras azuis, tivemos um rally. Novamente, nós estamos dentro de uma barra azul. Essas barras azuis aqui, elas são apenas o compilado de tudo que eu falei aqui para você, que é exatamente movimentações de alta realização de prejuízo, com movimento de desalavancagem e um bom ponto de compra para nós no curto prazo. Apenas por conta disso, eu, Guiteles, estou comprando. E olha só, se você me vê há mais tempo aqui no canal, você sabe muito bem como que é as minhas tomadas de decisão, onde desde quando o Bitcoin bateu 120 mil dólares, eu venho nessa jogada de comprar e vender, comprar e vender. Se o mercado ele me entrega 5% e foi aquilo que ele conseguiu me entregar, ótimo, eu aceito aquilo com bom grado, realizo aquele lucro, ponho aquilo no bolso, preservo o patrimônio e fico fora da próxima movimentação. A carteira Rumo ao Milhão não sofreu drawdown no dia 10 de outubro, não sei se você lembra o que aconteceu em outubro de 2025, que foi o evento de desalavancagem. Essa última grande queda que nós tivemos, nós não sofremos drawdown, pelo contrário, nós estamos acumulando cada vez mais o patrimônio para a fase de capitulação cíclica. E nós seguiremos com essa estratégia de comprar e vender até a gente chegar dentro de capitulação cíclica. A região que nós estamos é uma região que me dá interesse sim em comprar o ativo. Se eu olho o que os market makers estão fazendo, a gente tem um bom suporte do mercado abaixo dessa região que nós estamos. Ou seja,
temos margem sim para o mercado lateralizar, encontrar suporte dentro dessa região e nos entregar um rally, simples assim. Vou querer surfar esse rally. Pode ser que eu esteja completamente errado dentro da minha análise. E por conta disso, caso eu esteja completamente errado dentro da minha análise, o que eu vou fazer? Eu vou teimar com o mercado e vou tentar fazer custo médio disso daqui até a gente encontrar um fundo possível aí em alguma região, para depois o preço voltar a subir ali no meu ponto de entrada para eu conseguir sair no 0 a 0? Não. Eu não vou teimar com o mercado, eu não vou ser arrogante com o mercado, eu vou entender que se eu estou comprando nessa região e o preço ele não for para cima, eu errei na minha análise. E aqui eu tenho que ser humilde o suficiente para entender que eu errei na minha análise. E para eu ser humilde o suficiente, eu preciso estopar a minha posição. Simples assim. Vender aquilo que eu comprei num prejuízo mínimo. Porque antes vale eu realizar um prejuízo mínimo aí de uma posição, 10% de queda, se eu tenho 50% da carteira investida, isso daqui representa um prejuízo de 5% dentro da carteira. Eu prefiro aceitar um prejuízo de 5% da carteira, porque eu sei que é fácil eu recuperar isso, do que eu simplesmente tentar fazer custo médio e aí quando eu for olhar o consolidado da carteira tá com 30%, porque eu já investi 80% do patrimônio da carteira tentando fazer DCA, gastando o custo médio, queimando bala à toa e simplesmente acumulando cada vez mais prejuízo. Entenda de uma vez por todas, sim, você pode realizar prejuízo. Tira essa ideia da sua cabeça que não se realiza prejuízo. Prejuízo, ele só se concretiza quando você realiza, porque o preço que está na tela é um prejuízo não realizado. Uau, você acredita em fantasia. Cara, deixa de ser tolo. Se você olha para sua conta bancária e você vê um saldo negativo de R$ 2.000 ali, você está no prejuízo, meu caro. Como assim é só quando você realiza? Então quer dizer que o seu salário ele vai cair, ele vai cobrir aqueles R$ 2.000 e você não teve prejuízo nenhum. Deixa de ser tolo, por favor. Se você tem um saldo negativo na sua conta, significa que sim, você tem um prejuízo acumulado. Porque você não pode usufruir daquele dinheiro. Porque se você for usufruir, você vai realizar aquele prejuízo. Então para com essa loucura de prejuízo não se realiza. A gente acumula o prejuízo até ele ficar no lucro. Meu caro, se você tiver esse tipo de mentalidade, um dia você vai perder boa parte do seu patrimônio. Porque você vai ficar preso dentro de um topo histórico que pode levar anos para você voltar exatamente naquele topo. Simples, olha exatamente para o Bitcoin, quando a gente vê o que aconteceu com o Bitcoin, se a gente olhar aqui para 2021, a gente teve um topo histórico acontecendo em novembro de 21, que quem comprou aqui só foi ver o seu dinheiro de volta em março de 2024, isso se ele voltar. Se a gente pega o ouro, se a gente pega a prata, que levou uma década para voltar no seu topo histórico, meu caro, quem ficou realizando prejuízo não entende. Em um determinado momento, a vida ela vai bater e você vai precisar realizar. Sabe o que é esse bater? Talvez você precise pagar uma conta no hospital, talvez você tenha uma oportunidade, não sei se você sabe o que é um custo de oportunidade, mas o fato de você ter o dinheiro alocado com um prejuízo não realizado diminui o seu custo de oportunidade, você vai simplesmente perder boas oportunidades na sua frente, porque você simplesmente não tem aquele dinheiro, então para com essa parada de não se realiza prejuízo. Agora, você tem que saber controlar o quanto de prejuízo você pode realizar. Você pode realizar isso desde que seja curto. Você deixar a carteira ir acumulando cada vez mais prejuízo, isso é negligência, isso é amadorismo. Não faça isso, por favor. Porque sim, chega um determinado momento que é mais fácil você passar uma borracha na sua história e recomeçar do zero. Porque você fez cagada em cima de cagada que já errou, não tem mais como corrigir aquele erro do passado. Simplesmente isso. Aceite e comece o jogo de novo, beleza? Mas entendendo isso, sim, eu, Gui Teles, vou abrir operações totalmente estruturadas dentro dessa região. E o porquê que eu vou abrir operações estruturadas, por que eu estou buscando por trade? Porque nós seguimos dentro da região vermelha aqui, que são as regiões de alto risco do Bitcoin. São as regiões que muitas das vezes eu já falei para você, nem toda a primeira barra vermelha ela é um grande bear market pela frente. Mas um grande bear market ele se iniciará com uma dessas barras vermelhas. Isso quer dizer que ao longo desse ciclo, 3 vezes a gente viu barras vermelhas aparecendo
No gráfico, regiões de alto risco, regiões onde a gente deve ter mais defensiva, a gente deve ter preservação de patrimônio, a gente deve olhar menos para holdar o ativo e mais tradear o ativo, porque a gente sabe que um dia uma barra vermelha ela seria o início de um grande bear market, bumba! Um dia uma barra vermelha lá nos 120 mil dólares ela mostra para a gente que um grande bear market iria iniciar pela frente. Então a gente simplesmente sai, se protege, protege o nosso patrimônio e se a gente seguir repetindo isso, a gente tem esse tipo de carteira. Uma carteira que multiplica, preserva, multiplica, preserva, multiplica, preserva. E isso daqui é sinal de enriquecimento, porque você está aumentando o seu patrimônio. Exatamente esse gráfico, que é a teoria desse meu indicador de fase de preservação patrimonial, é o comportamento que a carteira Rumo ao Milhão ela tem. Multiplica, preserva, multiplica, preserva. Porque a gente sabe que cedo ou tarde um bear market ele vai acontecer. Não podemos ser levianos acreditando que a alta ela é infinita, que o mundo ele é paz e amor e nós não temos problemas a serem resolvidos. Sim, nós temos bear markets pela frente, nós aceitamos isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Por isso, nós respeitamos fases de preservação patrimonial, aonde a gente direciona nosso capital para outros ativos, surfamos uma boa parte de ouro, agora vamos buscar outras posições e vamos tradear o ativo até a gente ter uma oportunidade de holdar ele novamente, até a gente ter uma oportunidade de seguir um novo ciclo de alta ao longo de uma bull run, ao longo de um bull market. Mas enquanto nós estivermos em bear market, essa será a estratégia. Eu sei que tudo isso é complexo e é difícil. Afinal de contas, se fosse fácil, você não estaria aqui no YouTube vendo a minha análise para tentar tomar uma decisão interpretando aquilo que eu estou fazendo. Mas saiba que eu, Guitelli, sou um analista e você pode copiar e colar as minhas decisões. Ou melhor, você pode copiar e colar os meus resultados. De maneira simples e transparente. Aonde eu estou comprando, quanto eu estou comprando, aonde eu estou vendendo, qual que é a estratégia, todos os dias da semana. Inclusive, eu coloco um capital na reta para que você veja ali exatamente se o patrimônio está evoluindo ou não. Quer fazer isso? Entra para a carteira Rumo ao Milhão. Basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te expliquei que é a carteira Rumo ao Milhão. Se der a oportunidade, assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Se você está buscando uma lista de 10 bons projetos para ficar milionário da noite pro dia, esquece, não entra para a carteira Rumo ao Milhão porque ela não é para você. A carteira Rumo ao Milhão é para as pessoas que querem acumular patrimônio, entendendo que isso tem que ser uma jornada mais consistente. Tem que ser uma jornada que a gente vai ter que rotacionar o nosso capital em alguns momentos, vai ter que vender, vai ter que olhar para ouro, vai ter que fazer alguma coisa para o nosso patrimônio continuar subindo. Se você é esse tipo de pessoa que quer acumular patrimônio, ótimo, eu consigo te ajudar na carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde basta você acessar esse app e você ver qual que é a minha decisão de compra e de venda, qual que é o ativo, qual que é a porcentagem, quanto que eu estou comprando, quanto que eu estou vendendo. Além disso, você consegue tirar dúvidas diretamente comigo ou com a minha equipe. Você vai receber na tela do seu celular um push com a decisão de compra e de venda, como se eu, Guitelli, te mandasse uma mensagem no WhatsApp. Olha só, estou comprando ativo XYZ no preço XYZ e aqui é o ponto de venda. Ou eu estou mudando a estratégia, estou aumentando a posição, você recebendo na tela do seu celular no momento que eu estou tomando essa decisão. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Nos últimos dias, a carteira Rumo ao Milhão ela passou por um processo de distribuição dos metais, onde nós estamos concentrando a nossa estratégia em trade no Bitcoin. Possa ser que a gente venha fazer novos trades nos metais, mas o fato é que nos metais a gente não vai mais holdar esses ativos. Já é o momento da gente distribuir e simplesmente buscar novas posições. Também buscaremos novos ativos que estão em tendência de alta para que a gente possa rotacionar o nosso capital. Quer ver exatamente toda a minha estratégia, dia após dia, ponto específico? Entra para a carteira Rumo ao Milhão, que pode ter certeza que lá dentro você vai ver como multiplicar dinheiro e como preservar dinheiro também. Para mim, Bitcoin continua dentro de uma região onde eu venho aumentando as minhas exposições dentro desse ativo. Se o mercado vier para baixo, não serei negligente, simplesmente estoparei as minhas posições mais uma vez. Se ele for para cima, também irei realizar lucro. Assim, você pode saber todos os pontos dentro da carteira Rumo ao Milhão. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã.
Valeu!